Ontem esteve visitando municípios do Planalto Norte Catarinense a deputada federal Caroline de Tone. Ela, que é do PSL, foi a mulher mais votada para o cargo de deputada federal em Santa Catarina, com mais de 109 mil votos na última eleição. E ela é da ala de direita, ela apoiadora do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, mas dentre os vários assuntos que aqui comentamos, primeiramente falei com a deputada sobre as questões das verbas que são direcionadas aos municípios. Muitas cidades, em especial as pequenas cidades do interior, elas só conseguem realizar obras estruturantes graças a essas verbas vindas de deputados, sejam eles estaduais ou federais. E a deputada mencionou quais são as verbas que ela tem direcionado ao município de Porto União ao longo aí dos seus últimos 13 e agora já entrando no 4º ano de mandato. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan aqui de Porto União e União da Vitória, né, que é um município ao lado do outro, então a gente até se confunde um pouco onde é que a gente está. Todas as vezes que nós viemos ao município, a gente sempre traz boas notícias, né? Nesses 3 anos de mandato, eu sempre procurei, pelo menos a cada ano sim, ano não, destinar uma emenda aqui para Porto União. Então, a primeira emenda que nós destinamos foi 191 mil para a compra de uma patrulha mecanizada, né, para ajudar a agricultura da região. Sabemos aqui que são grandes produtores de mel aqui na região, né? E entre outras culturas, entre outras que são feitas pela população. Então nós ajudamos a agricultura já em 2019, no ano de 2021 nós trouxemos 350 mil para compra de um equipamento do Hospital São Brás, né? E agora, para este ano, nós destinamos mais 100 mil reais para o custeio da saúde. Então, totalizando aí 640 mil reais de emendas para o município de Porto União. Então, nosso mandato, além de fazermos um amplo trabalho de apoio ao governo federal, né, nas redes sociais, né, defendendo o conservadorismo, a direita, a gente também está nos municípios fazendo visitas, encontrando eleitores, apoiadores e pessoas que sintonizam nesse mesmo ideal, né, tanto que estávamos também agora há pouco com os nossos amigos aqui da cidade, o Renê, a Rose e outros amigos. Então, a gente está sempre por aí procurando atender as demandas, conhecendo as pessoas e a gente está muito feliz de estar aqui novamente. Um dos assuntos polêmicos que a deputada comentou é sobre a questão da prisão em segunda instância. Só para a gente trazer aqui, então, um pouco de regresso no tempo, para você se situar, lá em 2019, a deputada Caroline de Tone, ela foi relatora de uma PEC, a chamada PEC da prisão em segunda instância, que até hoje está aí andando a passos lentos, quase parando lá em Brasília. Afinal, mexe com muita gente. O que aconteceu? A mudança de entendimento pelo Supremo a respeito do tema abriu alas para a impunidade no país e culminou com isso com a soltura de milhares de presos quando se mexeu na questão da PEC da segunda instância. Já se passou aí 2 anos, estamos indo para o 3º ano e até agora, portanto, essa pauta ela não foi finalizada. Continua em andamento e a deputada explica melhor o que trata, portanto, a PEC da prisão de segunda instância, que, infelizmente, está parada lá em Brasília. Então, eu fui relatora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, da PEC da prisão em segunda instância. O que acontece, né? Nós, desde que o direito penal existe no mundo, a pessoa era sentenciada que cometeu um crime e já era recolhida à prisão. Aí, com essas novas leis de tratar o criminoso como uma vítima da sociedade e não o contrário, começaram a relaxar a legislação. Foi um trabalho muito que a esquerda sempre fez, ao ponto de que no Brasil a gente começou a ter uma prisão não na sentença de primeiro grau, mas na segunda instância, no tribunal. Então, se a pessoa era condenada na primeira e segunda instância, antes de transitar em julgado o processo, antes de terminar os seus recursos, ela era recolhida à prisão. O que acontece foi que o nosso Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, mudou seu posicionamento. Ora ele dizia que tinha que prender na segunda instância, ora mudava. E no ano de 2019, o Supremo novamente mudou seu posicionamento, porque até então dava para prender a pessoa, cometeu o crime, foi confirmado no tribunal, vai ser preso. O que eles fizeram? Liberaram, a gente calcula na época, cerca de 200 mil pessoas que tinham condenação em segundo grau, inclusive o Lula foi solto por meio dessa decisão judicial do Supremo, em 2019, mudando mais uma vez seu posicionamento por 6-5.
Então o Supremo Tribunal Federal vem fazendo esse tipo de coisa. E o que a gente pensou? Vamos parar com essa palhaçada e vamos estabelecer que a gente quer acabar com a impunidade no Brasil. Ninguém aguenta mais ter tanto direito para criminoso, como auxílio reclusão, né? Que inclusive a gente divulgou semana passada, que no governo Bolsonaro diminuiu 50% do que foi concedido de auxílio reclusão, benefício previdenciário. E aí a gente já vai falar por quê daqui a pouco. Então a gente pensou, vamos definitivamente acabar com essa situação da impunidade e vamos aprovar a PEC na CCJ, conseguimos aprovação e ela está na comissão especial. E não anda, sabe? A gente percebeu agora no final do ano que queriam mudar os membros da comissão porque não era vantajoso. Então, a parte política está falando mais alto, mas na verdade a sociedade brasileira está cansada de que o criminoso seja vítima e a vítima é esquecida. Então, como eu vinha falando, nós temos vários índices bons, mesmo tendo leis muito flexíveis e muito benéficas para os criminosos. No governo Bolsonaro nós tivemos alguns índices importantes. O número de homicídios caiu em cerca de 20% desde o início do governo. O número de armas na população, o acesso às armas aumentou, porque houve uma flexibilização por meio dos decretos do presidente. Então, mais pessoas que querem se sentindo seguras, tendo a sua arma, podem ter acesso às armas agora. Flexibilizou. E o número de quem ganhava auxílio reclusão diminuiu. Fizeram um pente fino no INSS, viram que tinha várias pessoas que não tinham o direito do benefício. E agora, com a reforma previdenciária, nós conseguimos estabelecer alguns critérios mais rígidos. Então, por exemplo, antes o cara não precisava ter carência. Bastava contribuir uma vez no INSS, ele já ia preso, a família ganhava, e mais do que salário mínimo, cerca de R$ 1.109 era o auxílio reclusão. É o auxílio reclusão, né? Ou seja, mais do que o salário mínimo é a família do bandido ganhando enquanto o cara está preso. E aí, o Bolsonaro então estabeleceu, na reforma da Previdência, que tem que ser 24 meses de contribuição, né? Tem que ter um período de contribuição. Tem que ser regime fechado a prisão. Semiaberto, o cara pode sair para trabalhar, inclusive, então não faz sentido. Então, todo esse enrijecimento das regras para receber o benefício contribuiu com que houvesse uma queda e fizeram um pente fino no INSS para acabar com as fraudes. Então, 50% a menos foi pago de auxílio reclusão no Brasil. Isso é uma grande conquista, cerca de 20 milhões de reais que se deixa de pagar para a família do bandido, né? E, enquanto isso, a vítima fica a ver navios, porque nós não temos hoje uma política de proteção às vítimas, de quem é assaltado, de quem sofre com a criminalidade, né? Então, acabar com a impunidade, seja com a prisão de segunda instância, seja acabar com as saidinhas, né, de final de ano, isso tem que ser feito. Então, no que depender da gente, a gente vai sempre estar aprovando esse tipo de pauta lá no Congresso Nacional. Outro assunto aqui tratado pela deputada foi um projeto de lei que ela apresentou na última semana, que é o projeto de lei 344/2022. O projeto de lei, ele prevê que atos do judiciário que invadam a competência do Congresso possam ser sustados em um decreto legislativo. Note, nos últimos anos parece que quem governa o país é o Supremo, né? Várias questões, até agora com a questão da própria vacina, né? Muito se ouviu falar, o Supremo determina, o Supremo fez isso, o Supremo fez aquilo. Parece que o país é governado pelo Supremo. E através desse projeto de lei, ela busca aí uma harmonização entre os poderes. A deputada nos explica melhor que projeto é esse. Isso, nós temos algo no Brasil que se chama ativismo judicial. O que é? Quando o juiz, em vez de julgar conforme as leis do país, ele começa a inovar as leis, né? Para julgar de acordo com a cabeça dele. E, na verdade, a função de um juiz é estar dentro dos limites da Constituição e das leis. Então, teve muitos casos de ativismo judicial no Brasil, de usurpação da nossa competência legislativa. Por exemplo, quando deu a liberação dos aborto de anencéfalo, a união sexual, a união entre pessoas do mesmo sexo, audiência de custódia, que é para dizer para o bandido se ele foi ofendido durante a audiência, foi o CNJ que inovou. O Supremo começa a consolidar situações que não estão na lei. Então, a usurpação da competência que a gente quer acabar. E o que eu estabeleci, então, nesse projeto de lei 344, que foi protocolado semana passada? Que cada vez que o Supremo invadir a nossa competência e querer legislar no nosso lugar, a gente vai fazer, mediante um decreto legislativo, a gente vai sustar a decisão do Supremo, e a gente vai legislar se a gente quiser. Por quê? Normalmente o Supremo ele alega, não tem uma lei para liberar a droga, então eu vou liberar a droga por aqui. E não entendem que, na verdade, a soberania popular ela é feita pela vontade do povo, que elege pessoas que pensam os mesmos valores que essas pessoas,
para representar eles no Congresso Nacional. E tem leis que nunca vão ser aprovadas, porque a população não quer, porque contrariam os princípios e valores que a população acredita. Por exemplo, a população não quer a liberação de droga, sabe? Não quer a liberação do aborto. Então, assim, quer enrijecer as leis para com os criminosos, como a gente falava. Então, esse tipo de lei, as leis que chocam os valores da sociedade brasileira, elas não vão ser aprovadas. A gente até submete essas leis, mas a maioria dos deputados não quer. Então elas são rejeitadas. Então quando o Supremo diz, queremos uma lei para legalizar a maconha, não vai ter uma lei para legalizar a maconha. Enquanto a gente tiver um Congresso que tenha a bancada evangélica, a maioria conservadora lá. Entende? Então esse PL é justamente para isso. Cada vez que ele se meter no nosso quadrado, a gente vai dizer, aqui quem manda somos nós, porque nós que sabemos que é vontade popular, nós somos eleitos pelo povo, atrás de mim tem 109 mil pessoas que confiaram em mim, então eu vou honrar essas pessoas, e não a cabeça dos 11 iluminados que estão nomeados para estar lá, de forma vitalícia. Isso é outra coisa que para o próximo mandato, nós vamos tentar estabelecer um mandato de 10 anos para o ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? Por que eles têm que ficar lá o resto da vida por 30 anos? Tem que fazer igual nós, a cada 4 anos, se submeter à vontade popular para ver se o povo ainda quer a gente lá, entende? É dessa forma que a gente pensa. Perguntei também à deputada federal Caroline de Tone quais são os 3 principais projetos que ela encabeça, um top 3 para esse ano de 2022. Olha, tem esse projeto que eu protocolei agora semana passada contra o ativismo judicial. Um projeto importante, o top 3 para esse ano, tá? Porque cada ano a gente protocolou coisas que a gente entende importantes. Esse ano, ainda protocolei semana passada, um projeto que é muito importante que ninguém está falando, que tem a ver com as eleições. Nós já perdemos o voto impresso, não conseguimos ter voto em cédula. No entanto, algo que o Barroso fez na última eleição municipal e que as pessoas não estão se dando conta e que viola o Código Eleitoral, o artigo 197 do Código Eleitoral, é de que a apuração do resultado das eleições, ela deve ser feita primeiro nos tribunais regionais eleitorais dos 27 estados brasileiros e depois são remetidas para o TSE. O que o Barroso fez inovando no artigo 197, que é mais um caso de ativismo judicial, porque contraria o que está na lei. E um código de 1965, ou seja, mais de 50 anos, que é a tradição, que os tribunais regionais apurem, vê quanto deu e remete para Brasília. O Barroso, simplesmente da cabeça dele, sem nenhuma resolução, sem nenhuma decisão judicial, ele resolveu, com o presidente do TSE, centralizar a apuração do resultado das eleições. E nas eleições municipais foi isso que a gente viu. Uma demora exacerbada, não houveram parciais e sim, todos os resultados remetidos para Brasília demorou horas para sair o resultado final. Isso gera desconfiança, falta de transparência para o eleitor, que é o destinatário do voto, que deve ser quem deve ser respeitado. O processo eleitoral é feito para o eleitor escolher seus representantes. Então, o projeto que eu fiz é um projeto de lei complementar que está agora, começou a tramitar em Brasília agora, que serve justamente para descentralizar, para tornar ainda mais clara a redação do artigo 197 do Código Eleitoral, dizendo que não pode ser centralizada a eleição, tem que ser descentralizada. Isso evita fraude, porque quanto mais centralizado, mais fácil de manipular. Agora, se você descentraliza para apurar em 27 estados, fica mais difícil de eventualmente ter alguma fraude, né? É o que a gente entende. Então, esse é um dos projetos que eu entendo que é interessante. Eu já tive projeto aqui para acabar com a cota de 30% das candidaturas das mulheres. Eu sou contra a cota. Eu acho que a gente tem que entrar por mérito. Eu fui a mulher mais votada do estado de Santa Catarina, não usei fundo partidário, não tinha tempo de TV, assim como o Bolsonaro, não tive nada. Ao contrário, fui apoiada por homens, sabe? Os meus maiores eleitores e apoiadores em rede social, 70% é homem. Por que eles me apoiam? É porque eu sou mulher? Não. Se eu fosse homem, também me apoiariam. É pelas ideias que eu defendo. Então as pessoas sintonizam com as ideias e pensam, essa pessoa me representa, independente se é homem ou mulher. Então esse negócio de criar disparidades para dizer que vai criar igualdade, estabelecendo essas distinções por cotas, isso cria cada vez mais dissensão e divisão na sociedade. Então eu sou contra a cota também para a mulher, qualquer tipo de cota. Eu acho que se existiu desigualdade no passado com relação a negros, a questão da escravidão, que foi uma questão muito difícil, mas não é agora nós que nascemos depois, que temos basicamente oportunidades, a não ser a cota social, que é a questão econômica. A gente parte do zero, todo mundo parte do zero na vida e tem que vencer. Então eu acredito que pela meritocracia é que a gente deve valorizar as conquistas das pessoas e não por cotas. Também fizemos projeto para que os fundos eleitorais e partidários fossem para o combate à pandemia, mas agora com a pandemia, se Deus quiser, já vai passar.
resumi todos os decretos de armas do presidente e fiz um projeto de lei para justamente consolidar a situação das armas no Brasil, porque se mudar o presidente, ele pode enrijecer e tirar o acesso às armas das pessoas. Isso é um perigo, então é muito importante a gente aprovar uma lei para regulamentar. Criei voto direto e facultativo por meio de um projeto de lei em eleições diretas dentro da OAB. A OAB tem que ser mais representativa também, porque eu sou advogada e entendi que é interessante. Os pais e mães que educam seus filhos em casa, que é o ensino domiciliar, hoje são vistos como criminosos. Também criamos um projeto de lei aprovado, né, já na CCJ para descriminalizar o ensino domiciliar, e temos um outro que a gente apoia que é para regulamentar o ensino domiciliar. E tem vários outros aí também para acabar com língua neutra nas escolas, né, que a gente sabe o TODES agora está na moda. Isso é para afrontar a língua portuguesa e vários outros projetos aí que a gente tem também nos diversos anos. Então, basicamente seria isso. E para finalizar, perguntei também à atual deputada se ela é já uma pré-candidata a deputada federal, se pretende, então, alçar outros voos dentro da política, principalmente a nível federal. Então, eu vou para a reeleição, sou pré-candidata, né, ao mesmo cargo, né, sou pré-candidata a deputada federal. Eu entendo que a questão de Brumadinho, pandemia, a recessão econômica, agora uma guerra internacional, tudo isso prejudicou o governo Bolsonaro, que mesmo assim fez muito pelo Brasil e tem muito ainda a ser feito. Então eu entendo que eu, como sendo um dos deputados da tropa de choque do Bolsonaro, que não traiu ele, né, dos 54, apenas 20 se mantiveram fiéis, e a gente entende que a nossa missão continua e é por isso que eu estou como pré-candidata e vamos em frente aí lutar pelo Brasil, pela moralização da política, né, por valorizar mais as pessoas, menos Brasília e mais Brasil. Enfim, Deus, Pátria e Família é o nosso lema. E não é um lema fascista, ao contrário do que alguns jornalistas dizem por aí, né, que estão querendo até inviabilizar até o uso desses termos tão importantes para a direita, né.